break up soon and I will kill more. Dizem que a polícia prende e a justiça solta. Isso é uma verdade em países como o Brasil. Porém lá fora escreveu não leu, o pau comeu. E o preço a se pagar por decisões erradas é passar o resto da vida atrás das grades. Conheça hoje pessoas perigosas reagindo às sentenças de prisão perpétua. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já taca o dedo no like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Algumas pessoas parecem não sentir nada, e Luiz Bracamontes é a prova viva disso. Durante uma caçada policial violenta na Califórnia, ele assassinou 2 oficiais, o xerife Danny Oliver e o delegado Michael Davis Jr. Mas o que choca mesmo não é apenas o crime, mas também o jeito como ele reagiu a tudo isso. No tribunal, o criminoso riu alto, zombou das vítimas e até ameaçou matar mais policiais se saísse da prisão. A cada nova audiência, Luiz parecia se divertir com a própria crueldade, sorrindo enquanto escutava a leitura da sentença, balançando na cadeira como se estivesse em um parque. Parecia que já sabia o que estava por vir e não se importava mais com nada. Ele foi condenado à morte, mas continua no corredor, esperando uma possível reversão da pena para perpétua, e enquanto isso segue sorrindo, como se a justiça não significasse absolutamente nada para ele. Em 2014, um crime brutal chocou a cidade de Kentwood, no Michigan. Um garoto de apenas 12 anos, chamado Jamarian, esfaqueou um menino de 9 anos, enquanto ele brincava no quintal de casa com o irmão. O ataque foi repentino, cruel e sem nenhum motivo aparente. A vítima correu para pedir ajuda, mas não resistiu. Enquanto isso, Jamarian foi até a casa de um vizinho, ligou para o 911 e disse com uma calma assustadora o que tinha acabado de fazer, pedindo para que ele fosse levado dali, pois estava cheio de viver. Durante o julgamento, o comportamento do pequeno psicopata foi frio, contido e quase robótico. Quando foi considerado culpado por assassinato em primeiro grau, não chorou, não gritou, apenas abaixou a cabeça e aceitou. Na cidade do Cabo, na África do Sul, um nome virou sinônimo de medo: George Thomas, que foi líder de uma das maiores gangues do país, acumulando 52 acusações, entre elas 7 homicídios, tentativas de assassinato, posse ilegal de armas e crimes ligados a guerras de facções. Durante seu julgamento, Thomas tratou tudo como se fosse uma grande piada, ria alto, fazia sinais de gangue para os amigos e parecia mais estar num palco do que em um tribunal. Mas por trás do espetáculo, um plano silencioso e cruel se desenrolava. Ao longo de 4 anos de julgamento, 12 testemunhas foram assassinadas. O recado era claro: quem ousasse falar alguma coisa, morreria. Mesmo diante de tanta violência, a justiça resistiu e George foi condenado a 175 anos de prisão. E mesmo assim, nada mudou em seu rosto, nenhum sinal de arrependimento, afirmando que nunca mudaria a pessoa que ele é. Com um passado sangrento e um futuro selado, Thomas deixa claro que o medo ainda fala mais alto do que a lei. Abel Galegos não só cometeu um assassinato, ele quis deixar uma mensagem. Em 2018, ao lado de 2 cúmplices, ele sequestrou uma jovem e levou até um local isolado, e ali executou o plano com frieza absoluta e requintes de crueldade. Nada foi por impulso, ele arquitetou cada passo, desde o primeiro contato com a vítima até o momento em que o corpo foi carbonizado para tentar se livrar das provas. Era mais do que um simples crime, era retaliação, pois a garota havia testemunhado contra a gangue que Abel fazia parte em outro caso. No tribunal, o clima era tenso e as provas esmagadoras. Dezenas de testemunhas, centenas de evidências, porém o assassino se manteve calmo e sério, encarando o juiz, já sabendo qual seria o fim daquela história. With your family and friends crying as you're led out of the courtroom to serve the rest of your life in prison.
Abel foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade, mais 163 anos extras de sentença. Ele não chorou e nem se abalou, só ouviu sem nem piscar. Um verdadeiro psicopata. Quando menores de idade vão a tribunais, o caso é sempre mais chocante, né? Em novembro de 2010, Michael Swanson, com apenas 17 anos, roubou o carro da mãe e partiu em uma rota de violência pelo interior dos Estados Unidos. Em 2 paradas rápidas, ele invadiu 2 postos de gasolina, atirou contra 2 atendentes a queima-roupa e saiu como se nada tivesse acontecido. Horas depois, foi encontrado comendo calmamente em um McDonald's. No carro, a polícia encontrou a arma do crime, uma touca ninja e as roupas usadas no assassinato. E na hora de ser interrogado, Swanson descreveu tudo com uma frieza absoluta e disse que se sentiu poderoso ao apertar o gatilho. What did you feel when you pulled the trigger? I feel powerful, but like, I don't know, I just didn't care. Durante todo o processo, o adolescente parecia se divertir com aquilo, sorrindo, fazendo piadas e desfilando como uma celebridade. A defesa tentou alegar insanidade, citando problemas mentais, mas nenhuma justificativa convenceu. O próprio jovem confessou com calma que planejou e executou os crimes com a intenção clara de matar, e ao ouvir sua sentença de prisão perpétua, simplesmente sorriu. Cold-blooded murder. Cold-blooded murder, young man. No Mississippi, uma adolescente de apenas 14 anos transformou a própria casa em uma cena de horror depois de ser confrontada pela mãe sobre o uso da ervinha do capeta. Carly Gregg não pensou 2 vezes e foi até o quarto dos pais, pegou um revólver Magnum escondido embaixo do colchão e voltou para a cama. Em silêncio, a menina esperou o momento certo e disparou 3 vezes contra a sua própria mãe. Ashley Smiley, professora e mãe dedicada, nem teve chance de reagir. A filha maluca, fria e calculista ainda escondeu a arma e usou o celular da mãe para atrair o padrasto até a casa. E quando ele entrou, Carly atirou mais uma vez. O tiro acertou de raspão, mas ele conseguiu tomar a arma e sobreviver. A jovem fugiu pulando a cerca do quintal e horas depois foi capturada pela polícia. Durante todo o processo, demonstrou um comportamento calmo e sem remorso, parecendo nem compreender o peso do que havia feito. Ela foi julgada como adulta, mas recusou um acordo de 40 anos de prisão, tentando alegar insanidade e até chorando algumas vezes. Mas os jurados não tiveram dúvidas de que era um teatro e ela foi considerada culpada por assassinato e tentativa de homicídio. Hoje, Carly Gregg cumpre prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ou seja, vai ficar presa até o fim dos seus dias. Michael Thomas tinha só 16 anos quando participou de um assalto que terminou em tragédia em Wisconsin. Ele estava num carro roubado com 2 comparsas quando avistaram uma mulher de 34 anos, grávida de 12 semanas, andando pela rua. Thomas saiu do carro, apontou a arma e exigiu a bolsa, mas diante da resistência da vítima, ele atirou. Sharon e seu bebê morreram ali mesmo e poucas horas depois, Thomas foi preso e acabou confessando o crime, sendo condenado por 2 falecimentos, tanto da mãe quanto da criança que ela carregava. Durante o julgamento, ele parecia calmo e quase indiferente, mas tudo mudou na hora da sentença. Thomas tentou correr na direção da própria família no meio da audiência, obrigando os policiais a interferirem e conterem o garoto no chão, enquanto os familiares gritavam e o tribunal entrava em confusão. Ele teve que ser arrastado para fora do local, ainda se debatendo, enquanto familiares choravam e eram tirados um a um do local. Parecia um campo de guerra dentro da sala de justiça. No fim, Michael Thomas foi sentenciado à prisão perpétua e seus cúmplices pegaram 25 e 17 anos cada um de xilindró.
Em 2006, um jovem universitário foi convidado a se retirar de uma festa frequentada por membros de uma gangue na Califórnia. Ele obedeceu, mas decidiu voltar momentos depois. Para David Parga, aquilo foi uma afronta. Sem dizer uma palavra, Parga se aproximou do rapaz e atirou várias vezes contra seu peito. Durante o julgamento, o criminoso, que decidiu se defender sozinho, foi declarado culpado por homicídio em segundo grau. Na hora da sentença, os familiares da vítima enfrentaram o assassino frente a frente. I am deeply sorry for what happened to him. Quando finalmente teve a chance de falar, o assassino até chorou, pediu desculpas, disse entender a dor da mãe e que a própria mãe também chorava quando visitava na cadeia. You specifically, I want to say sorry to what happened to your son. I know the pain you're feeling. My mom comes to see me and she cries because what's happening to me. Mas o juiz não se comoveu, chamou David de covarde e o sentenciou à prisão perpétua. Ele pareceu se arrepender do crime, mas aí já era tarde demais, tanto para a vítima que se foi, quanto para ele que vai passar a vida no xadrez. Alguns criminosos agem de maneira tão fria que podem ser considerados verdadeiros psicopatas. Um exemplo aconteceu em maio de 2024, quando uma idosa foi espancada até a morte dentro de casa, na Flórida. A responsável, sua neta de apenas 14 anos. Sofia usou um andador e um cinto para cometer o crime e depois confessou. Disse que ajudou a avó a morrer porque ela já estava velha demais. O pai da jovem atribuiu o surto aos traumas da guerra da Ucrânia e à separação da mãe. Sofia se declarou culpada e foi condenada a 3 anos num programa de segurança máxima para menores, um resultado que ela teve coragem de agradecer a Deus. E não se sabe qual será sua sentença final quando atingir a maioridade, mas a possibilidade de prisão perpétua é muito grande. E por isso ela chegou até chorar. Aos 15 anos, Greg Ramos matou a própria mãe após uma discussão por causa da nota escolar. Ele a estrangulou, enterrou o corpo atrás de uma igreja e forjou um assalto para despistar a polícia. Mas a história não colou e ele acabou confessando tudo. So I got home, I got in an argument with my mom. She slapped me across the face. She began to hit me. She started beating me. I didn't like it, so I strangled her to death. No julgamento, tentou um discurso emotivo dizendo que queria honrar a mãe, porém ninguém se comoveu. O tribunal viu apenas estratégia, onde ele tentou fingir arrependimento. The first-degree murder, abuse of a dead human body, tampering with physical evidence. Do you understand that? Greg foi condenado a 45 anos de prisão. Não foi perpétua, mas pensar que ele tinha 15 e vai talvez sair quando tiver 60 é praticamente isso, né? Em 2018, o rapper XXXTentacion foi emboscado ao sair de uma loja de motos na Flórida. Ele foi seguido por 4 homens e depois foi morto a tiros por Michael Boatwright, que roubou sua bolsa com $50 mil e fugiu. No tribunal, as provas foram incontestáveis, vídeos, testemunhas e a confissão de um dos cúmplices, levando Boatwright a ser condenado à prisão perpétua dupla, e sua reação foi fria e silenciosa. You will spend the rest of your life in prison. Ele ficou sério sem mostrar nenhum arrependimento, como se tirar uma vida fosse apenas mais um dia qualquer. Em 2018, Leandro Guzman, de 15 anos, foi brutalmente assassinado por membros da gangue Trinitários, em Nova York. Jonaique Martinez Estrela foi quem deu o golpe fatal, sendo que ele tinha confundido o garoto com um rival de outra gangue, ou seja, o moleque era totalmente inocente. Leandro tentou se esconder numa mercearia, mas foi arrastado para fora e esfaqueado por 5 homens. Mesmo ferido, correu até um hospital, mas caiu e morreu no meio do caminho. Devido ao crime feito a sangue frio, Jonaique foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade, mas não demonstrou nenhum remorso. Pelo contrário, ele e os comparsas fizeram sinais de gangue e saíram do tribunal com aquele orgulho no olhar. No final das contas, ele estava sinalizando para os parceiros que faria o que fosse preciso pela gangue, como um último sinal de valentia e de fidelidade, que agora não serão mais vistos, já que ele vai apodrecer na cadeia.
Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.